Olá, estamos iniciando mais um encontro através do Palavra de Esperança, esse momento que a comunidade evangélica de Confissão Luterana em Lajeado nos convida a desfrutarmos na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e também na sua palavra. Hoje é o primeiro domingo da Quaresma, já estamos entrando dentro desse período que quer nos convidar a refletirmos sobre a trajetória de Jesus Cristo em nosso favor, que o levou a entregar a sua própria vida por amor a nós naquela cruz na Sexta-feira Santa. Iniciamos o nosso culto de hoje com a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 4, justamente onde fala do tempo em que Jesus Cristo estava sendo tentado no deserto naqueles 40 dias. Jesus respondeu ao tentador, está escrito na palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma palavra sempre importante, atual, fundamental para nós. Não vivemos só do pão físico, das coisas, para o nosso dia a dia, mas especialmente da palavra de Deus. Que Deus assim nos alimente também através desse tempo em comunhão com Ele e a sua palavra. Convido a orarmos. Bondoso Deus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, nesse dia em que nós lembramos especialmente das tentações que Jesus Cristo, Teu Filho, suportou, para nos ensinar, para também mostrar que Tu estás disposto e queres nos ajudar a lutarmos contra as tentações em nossa vida que nos afastam de Ti e que nos separam também uns dos outros. Tentações de buscarmos o sentido da vida em outras coisas, em ídolos, objetos, em colocarmos o nosso bem-estar, a nossa alegria, na fama, no poder, no egoísmo, tentações as mais diversas, Senhor Deus, que tiram o prazer, que tiram a vida, que tiram a paz e que, Senhor Deus, corrompem a nossa comunhão contigo. Pedimos a Deus por Tua graça, aceita-nos, perdoa-nos e dá-nos também um espírito que busca a disciplina, o aprendizado, a resistência àquilo que é contrário, Senhor Deus, à Tua vontade, o Teu ensinamento. Acolhe-nos, Senhor, como Tua igreja, fortalece-nos com o pão da vida que vem de Ti, para que possamos viver uma vida que Te agrada e que coloca sinais do Teu reino aqui entre nós. Por amor a Jesus Cristo, Teu Filho, é que nós oramos. Amém. Convido a ouvirmos a canção que nos convida ao louvor a Deus.
O salmista, ele disse que a palavra de Deus é a riqueza da sua vida. Que seja para nós também. E hoje nós vamos ouvir da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 10, versículos 8 a 14, onde ele escreve assim: A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Até aqui a palavra do Senhor para este nosso momento aqui no Palavra de Esperança. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que Ele abençoe o nosso ouvir, nosso meditar na sua palavra. Paulo, ele fala na carta aos Romanos, conforme nós ouvimos no capítulo 10, ele fala da fé, ele fala da salvação e da importância de nós professarmos essa fé com não só o nosso coração ou interiormente, mas também com a nossa boca, a nossa fala. Um autor, escritor de vários best-sellers, chamado Tim Keller, disse certa vez o seguinte: declarar que não existe Deus algum, ou que existe um Deus, necessariamente envolve fé. Podemos dizer que, na verdade, tudo na vida envolve fé, ou confiança, como diria Martim Lutero. Fé é confiar, talvez até mesmo poderíamos dizer que é nos entregarmos para alguém, para algum propósito de vida. Fé nos move, fé nos faz levantar de manhã, lutar, batalhar. Dizer, testemunhar, confessar que Deus existe é um ato de fé, diz o autor Timothy Keller. E da mesma forma, diz ele, quando alguém afirma que Deus não existe, também é uma afirmação de fé. Vejam que interessante. Paulo, ele fala de uma fé específica, não é uma fé genérica qualquer, não é simplesmente uma esperança de que as coisas vão acontecer ou vão melhorar por si. Paulo está falando de uma fé em alguém, num Deus que fez algo que abriu um novo caminho, uma nova janela, uma nova relação da nossa vida com essa pessoa, no caso, Deus, o Deus eterno, o Deus criador de tudo que existe. Paulo então vai falar de fé ou confiança naquilo que o próprio Deus fez por nós ao enviar o seu Filho Jesus Cristo, que superou tentações, seu Filho Jesus Cristo que pregou o perdão, a justiça, que amou, que serviu
e que deu a sua própria vida numa cruz como sinal de amor pela humanidade, mas também como justiça em nosso favor, ou seja, Deus mesmo, no seu Filho Jesus Cristo, fez algo que a gente não consegue fazer, nos justificar perante o Deus perfeito, santo, o Deus sem mancha. E é essa justiça que o Evangelho nos comunica, que o Evangelho nos testemunha, é essa justiça que torna a nossa vida diferente, no presente e também para toda a eternidade. É somente a partir de uma nova relação com Deus que a gente passa a ter agora a garantia, a certeza de que nós estamos bem com aquele que tem em suas mãos o presente e o passado e o futuro, aquele que é capaz de dizer que ele está no controle da história, da nossa história, da história deste mundo, deste universo. Esta é a nossa salvação, queridos irmãos e irmãs. Isto é ser salvo ou estar salvo. Estar salvo de uma vida sem Deus, longe de Deus, uma vida escrava dos nossos limites, escrava do nosso pecado, da nossa fraqueza e falta de condição de criar uma esperança ou de criar uma possibilidade que vence até a própria morte. Então, Paulo vai dizer que confiar nisso, confiar nesse Deus, nesse Jesus Cristo, crer nesse Evangelho que diz que Jesus fez justiça por mim, por você, e que Ele nos acolhe com muito carinho, com muito amor, que Ele nos recebe e vai nos receber eternamente, que isto é algo que a gente confessa, que a gente crê no coração, mas também Ele chama para que nós confessemos essa fé. Por que confessar? Quero destacar dois aspectos. Confessar a fé, ela faz bem para nós e ela também é justa para com Deus. Quando nós fazemos com que esta fé saia do nosso interior e a gente fala para alguém, nós estamos assim testemunhando publicamente a quem nós pertencemos, a quem nós damos o nosso louvor, a nossa glória, a nossa honra, perante quem nós nos curvamos. Isso nos liberta. Liberta de outros ídolos, nos liberta do medo, nos liberta de sermos escravos a qualquer coisa que o ser humano cria ou que é capaz de querer nos controlar, nos escravizar na vida. Professar, dizer, testemunhar, o meu Deus é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus de Abraão, de Jacó, o Deus que veio no Filho Jesus Cristo. Isso nos liberta, nos dá paz, nos dá confiança para sempre. Nem a própria morte é capaz de nos separar do amor desse Deus, e confessar isso, dizer isso, é uma forma também de nós nos fortalecermos. E, em segundo lugar, é justo que Deus ouça também o nosso testemunho, que Deus ouça a nossa confissão de fé, para que Ele também possa ser honrado, glorificado, cultuado, para que Ele possa receber aquilo que Ele merece da sua criação, de cada um de nós. O que Ele merece é ser, de fato, tratado como Deus, acima de tudo, de todos, aquele que era, que é e que há de ser. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quero finalizar lembrando que nós temos também, a partir desta palavra, que é uma palavra de consolo, de confiança, que diz que quem confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador será salvo.
Aqui está sendo dito para nós, é uma promessa da palavra de Deus. Se nós de coração cremos e confessamos que Jesus é o nosso Senhor, nós seremos salvos eternamente. Mas é também uma tarefa, uma missão que nós recebemos que tem um valor inestimável. A igreja da qual você e eu fazemos parte, o corpo de Cristo, tem uma missão de testemunhar esse Evangelho, esse Deus, para que outras pessoas possam também conhecê-lo. Deus vai sim fazer com que o seu Evangelho chegue onde Ele quiser. E Deus tem chamado a você, a mim, a todos nós, para sermos colaboradores seus, para que outros tenham o privilégio, a oportunidade, a alegria de ouvirem que existe um Deus que está no controle da história, um Deus que deseja o nosso bem, um Deus que promete que Ele vai estar conosco e Ele vai nos dar um fim bom, de paz, de bem, de salvação eterna, de comunhão com Ele, plena, perfeita para todo sempre. Que essa palavra de anúncio de que em Cristo nós temos um presente especial, sermos agraciados, amados por Deus para sempre. E que essa tarefa, essa missão de sermos pessoas que são chamadas a falarem disso para outros, fique conosco, nos anime, nos ajude, também em especial nesse tempo em que o mundo vive tempos de grande tensão, de conflito, inclusive de violência. E nós, como cristãos, somos chamados não só a confiar em Deus, mas também dizer que Deus, o Eterno, Ele é o Senhor sobre a história, está acima de todos os presidentes, ditadores, generais, de todos aqueles que exercem algum tipo de autoridade nesse mundo finito, no presente e nos dias de hoje. Que Deus nos fortaleça com essa palavra e que você e eu sejamos testemunhas de Deus aqui entre nós também. Amém.
convido a intercedermos por pessoas de perto ou de longe, inclusive em outros países, e também podermos interceder pelo testemunho da Igreja Cristã no mundo, para que também esse tempo de Quaresma seja um tempo de reflexão e aprofundamento na vida de fé de muitas pessoas. Oremos. Eterno Deus, muito obrigado por podermos chegar a Ti em oração, na certeza de que Tu te importas com aquilo que os Teus filhos e filhas te trazem, através de pedidos, intercessões, agradecimentos, também pedidos de perdão. Senhor Deus, vivemos em tempos onde a humanidade mostra muitos sinais de cansaço. Cansaço de lutas, seja contra uma doença, um vírus, seja cansaço, Senhor, em lidar com conflitos violentos como esta guerra, esse conflito que está acontecendo no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Senhor Deus, nós pedimos que Tu tenhas misericórdia de nós. E que em especial, Senhor, as pessoas que têm incumbências na administração, na direção de nações, de povos, de entidades internacionais, que possam, Senhor Deus, ter a capacidade, a força, a sabedoria de buscar o entendimento. Oramos, Senhor Deus, em especial pelas pessoas que sofrem a violência da guerra, nas suas casas, nas suas cidades, no campo. Lembramos deste povo, Senhor, ucraniano, das pessoas que lá têm perdido entes queridos, mas que também perdem sonhos, projetos de vida, muita coisa, Senhor Deus. Pedimos, Senhor, que Tu fortaleças a fé de todo o Teu povo, para que em momentos alegres, momentos fáceis na vida e também nos momentos difíceis de ameaça, de fraqueza, de doença e de morte, a fé em Jesus Cristo possa nutrir, fortalecer, segurar e dar, Senhor, a certeza de que Tu estás presente e a Tua palavra nos dá a garantia de que na vida ou na morte nós estamos sob o Teu cuidado. Assim nós oramos, Senhor, pelos nossos familiares, as nossas crianças em especial também, ao iniciarem mais um ano letivo. Oramos pelas nossas famílias, pais e mães, para que, Senhor Deus, Tu concedas também sabedoria, paciência, entendimento, diálogo dentro dos lares, para que possamos também administrar as nossas diferenças na nossa convivência diária. E assim colocamos em Tuas mãos o nosso viver, a nossa pequena fé muitas vezes. Dá-nos, Senhor, força para testemunharmos a esperança, o Evangelho de Cristo e podermos Te servir com atos de bondade e generosidade. Para isso nós oramos em conjunto como Teu Filho Jesus Cristo ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção de Deus para a sua vida. Em especial também pensamos na Quaresma, pensamos nesse mundo conturbado. Que o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti, que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Que
Que o Senhor Deus levante o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus fortaleça a tua fé, que Ele te conceda discernimento, sabedoria e que Ele te dê a sua paz, hoje e cada dia da tua vida. Amém. Assim, nós queremos desejar a todos um bom domingo, um bom tempo também de quaresma, que possamos, em oração, lembrar de pessoas que sofrem, pessoas em situações de conflito em especial, e que possamos ajudar uns aos outros também com o testemunho da nossa fé, em palavras e também em atitudes. Um bom domingo a todos.